Ela contratou um garoto humilde como namorado. 20 anos depois, o incrível CEO foi exposto. Maria cresceu em uma fazenda majestosa no interior de São Paulo, onde a rotina era marcada por festas deslumbrantes. Mas à medida que os anos passavam, ela sentia um buraco crescente dentro de si. Aquelas risadas e sorrisos eram na verdade máscaras que escondiam a solidão e o vazio da elite rural. Desde pequena, sempre soubera que precisava de algo além do mundo superficial que a cercava. Foi assim que, em um momento de rebeldia, decidiu fazer uma escolha inusitada: convidar Joaquim, um amigo de infância e garoto humilde, para ser seu namorado no próximo evento da alta sociedade. Joaquim, que conhecia a dor de crescer em condições difíceis, acedeu à proposta sem entender as intricadas motivações por trás dela. Quando chegou a festa, todos os olhares se viraram e os murmúrios se acentuaram. Contudo, enquanto as taças tilintavam e os sorrisos se forçavam, algo mágico aconteceu. Maria e Joaquim conversaram como se o tempo não tivesse passado. Ele a fez rir e seus sonhos e esperanças foram expostos em meio a um mar de superficialidade. Ali, no fundo dos olhos dele, Maria encontrou um futuro que nem sabia que desejava. No entanto, conforme a amizade deles se aprofundava, as pressões do mundo de Maria se tornaram opressoras. O relacionamento dela com um homem da alta sociedade se concretizou, sufocante e sem amor. Por outro lado, Joaquim começou a acreditar em suas próprias capacidades. Com sacrifício e trabalho duro, decidiu estudar e romper com o ciclo de pobreza que o acompanhava. O tempo passou e, antes que percebessem, o laço que unia Maria e Joaquim havia sido ofuscado por expectativas e modelos pré-estabelecidos. Anos depois, a vida de Joaquim deu uma guinada impressionante. Agora, ele era um CEO respeitado, superando os preconceitos que um dia o ensombraram. Contudo, ainda havia uma sombra em seu caminho: corrupção. Ele se viu em meio a um esquema nocivo que ameaçava não só seu império, mas também seu próprio coração. Foi nesse momento de conflito que o telefone tocou, trazendo a voz familiar de Maria do outro lado da linha. "Joaquim, sou eu, Maria. Preciso de você", disse ela. O peso em sua voz era inegável. Sem saber ao certo o que queria, ela buscava algo em sua vida que a tornasse completa. As memórias mais quentes de suas risadas e sonhos compartilhados voltaram com força, abalando seu mundo meticulosamente construído. Joaquim sentiu um frio na barriga. Deveria revelar a verdade sobre sua ascensão e o golpe que o ameaçava? Ou seria mais seguro proteger o novo status que adquirira, fazendo o possível para preservar a imagem que tantos haviam lhe imposto? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Aquilo era um recomeço, mas ao mesmo tempo, Joaquim sentia que o peso da verdade poderia rasgar tudo o que construíram. Uma conexão antiga, carregada de tanto sentimento, ressurgiu, desafiando todas as regras sociais que impunham que eles permanecessem separados. O coração dele disparou e a dúvida se instalou: contar a verdade e arriscar tudo, ou manter o silêncio e proteger o que foi conquistado? O caminho à frente estava borrado, mas uma coisa era certa: as sombras da verdade logo viriam à tona. O telefone continuou a tocar, fazendo o coração de Joaquim acelerar ainda mais. Ele respirou fundo, tentado a ignorar a ligação e deixar as memórias de Maria em seu passado. Mas era impossível. A voz dela, suave como lembranças de verões quentes, penetrava suas defesas. "Preciso de você." Essas palavras ecoavam em sua mente, como uma chamada para um destino que ele já havia abandonado. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, ele finalmente atendeu. "Maria, o que está acontecendo?" A preocupação na voz dele era genuína. "Eu estou em um lugar complicado, Joaquim. As coisas mudaram muito. Eu não sei mais quem sou."
Herança de uma vida construída sobre uma fachada brilhante, a fragilidade de Maria estava cada vez mais exposta. Joaquim sentiu uma onda de compaixão, misturada a uma estranha culpa. Ele havia alcançado o que muitos sonhariam, enquanto ela parecia perdida em um mundo que não a compreendia. Durante a conversa, eles trocavam lembranças daquele verão nostálgico, quando eram apenas duas crianças sonhando em um campo de flores silvestres. Maria contava sobre os dias cinzentos e festivos que vivia, enquanto Joaquim falava sobre os desafios que havia superado. Cada palavra era um retorno a um lar emocional que ambos pareciam ter deixado para trás. Os relacionamentos que dominaram suas vidas agora soavam vazios. Joaquim se lembrava de como não conseguir acompanhar a superficialidade ao seu redor, enquanto Maria lutava para encontrar um espaço onde pudesse ser verdadeira. "Posso te ajudar, quero te ajudar", ele disse, sentindo a determinação crescer dentro de si. "Podemos enfrentar isso juntos." Mas a hesitação dela era clara. E se tudo acabar mal? E se você perder tudo o que conquistou? Joaquim sabia que essa chance era um risco, mas o que realmente queria era fazer a diferença na vida de Maria. A vida não é feita só de conquistas externas. Precisamos ser honestos um com o outro, ele se arriscou. Depois de muito insistir, ela concordou em se encontrar. Combinaram de se ver na cafeteria da cidade, um lugar que guardava lembranças de um passado distante, mas que para Joaquim já estava carregado de esperanças. Quando chegaram ao local, foi como se o tempo fosse parado. Joaquim estava nervoso, o coração batendo forte enquanto esperava por Maria. Ele se lembrava da última vez que a vira. Aqueles anos a haviam mudado, mas algo no brilho de seus olhos ainda era familiar. Assim que ela entrou, suas roupas elegantes contrastavam com a simplicidade do ambiente e as várias expressões que preenchiam a sala. Joaquim notou que alguns olhares julgadores pairavam sobre eles, mas a única coisa que importava naquele instante era Maria. Eles se cumprimentaram com um abraço tímido e logo a conversa fluiu. Palavras de apoio se misturavam a risadas, uma dança voltando a acontecer entre eles, como se a distância nunca tivesse existido. Mas no fundo, uma pergunta inquietante pairava sobre a mesa. Será que eles teriam coragem de enfrentar os fantasmas que assolavam suas vidas? As incertezas eram profundas, e a verdade que Joaquim guardava se aproximava como uma tempestade. Enquanto conversavam, um homem entrou na cafeteria. Ele olhou para Joaquim com um sorriso maléfico, e a expressão de surpresa no rosto dele fez o coração de Joaquim disparar. Quem era aquele? O mundo que Joaquim havia construído poderia desmoronar em um instante. "Você não deveria estar aqui", Joaquim murmurou, alarmado com a reviravolta inesperada. O que aquele homem queria? Maria percebeu a mudança de tom e olhou intrigada para Joaquim, sua expressão se transformando em preocupação. O encontro deles estava prestes a se tornar muito mais complicado do que imaginavam. Joaquim não conseguia desviar o olhar do homem, que agora se aproximava com passos firmes. A sensação de ameaça no ar era palpável, como se a cafeteria estivesse embrulhada por um manto de tensão. Maria, percebendo a mudança de comportamento de Joaquim, entreabriu os lábios, pronta para perguntar o que se passava. Mas ele ergueu a mão, pedindo silêncio. "Você devia estar longe desse lugar, Joaquim", disse o homem, ainda com aquele sorriso que mais parecia um golpe do que uma saudação. Olhos astutos e uma expressão de desdém delineavam seu rosto. "A vida não é feita de encontros casuais, você sabe disso." Maria olhou de um para o outro, sentindo que havia um abismo de história entre eles que ela precisava entender. "Quem é você?", indagou, a voz carregando um misto de curiosidade e firmeza. Joaquim sabia que a resposta não seria simples e que, no fundo, ele carregava uma carga que ela merecia conhecer. "Sou alguém que não gosta de ver promessas sendo quebradas, principalmente por pessoas que digo conhecer bem." O tom do homem era quase cínico, como se ele estivesse se divertindo com o desconforto de Joaquim. "O que você quer?", Joaquim perguntou, a voz mais assertiva, tentando manter controle sobre a situação. "Quero que você se lembre do que pode perder. Lembra do nosso acordo? Não esqueça que estou por aqui." Em um piscar de olhos, o homem deu meia volta, deixando Joaquim de coração acelerado e suas pernas tremendo. Era um golpe baixo, uma lembrança de um passado que ele desejava esquecer, mas que agora ameaçava inundar seu presente. Maria, confusa, franziu a testa. "O que foi isso, Joaquim? O que ele quer dizer com acordo?" Um peso pesado encheu a conversa, e antes que Joaquim pudesse responder, uma onda de insegurança varreu seu corpo. Ele se viu em um dilema:
Revelar a verdade poderia mudar tudo entre eles, mas esconder não era mais uma opção. Maria, Ele hesitou, buscando as palavras certas. A conexão que havia se restabelecido entre eles parecia ruir a cada segundo que passava. O pedido dela ecoava em sua mente: preciso de você. Agora, mais do que nunca, ele sentia que precisava ser sincero. Eu não sou quem você pensa que sou. Na verdade, As palavras as mesmo não saíam. Ele observou os olhos de Maria se encherem de expectativa e medo, enquanto tentava encontrar coragem para revelar a verdade que poderia despedaçar tudo. O homem que ela estava vendo era apenas uma parte de algo muito maior. Então, Joaquim decidiu que não poderia mais aplicar band-aids em feridas profundas. O homem que você viu, ele é meu passado, e se ele está aqui, é porque o que construí não é tão sólido assim. Maria respirou fundo, um misto de determinação e desespero em seu olhar. Você precisa me contar tudo, eu quero entender, Joaquim. A súplica em sua voz despertou algo dentro dele, mas a dúvida ainda pairava. Ele se perguntava se poderia realmente expor os segredos que tinha guardado tão a 7 chaves. Em meio a esse turbilhão de emoções, a cafeteria, antes cheia de memórias felizes, agora parecia um campo de batalha emocional, cada olhar que trocavam cobrado de significado. Joaquim sabia que a verdade seria um divisor de águas, podendo afastá-los ou, quem sabe, uni-los de uma forma que nunca imaginaram. Maria, quase sussurrou, quando de repente um som interrompeu sua fala. O telefone dele vibrou na mesa, um toque insistente que trazia mais medo do que esperança. E quando ele olhou para a tela, o sangue lhe gelou nas veias. Era uma mensagem do passado, uma intimação que prometia envolver toda a sua vida na limbo. O que foi? Maria perguntou, suas sobrancelhas se franzindo. É um aviso, Joaquim respondeu, e a urgência em sua voz fez os olhos de Maria escurecerem com o refúgio da inquietação. Um aviso de quem? Ela insistiu, ansiosa. Ele hesitou, sabendo que a verdade sempre possui um custo. Do homem que você acabou de ver. Nesse instante, a cafeteria parecia girar e a realidade em que viviam se tornava cada vez mais frágil. O que viria a seguir colocaria à prova o que ainda restava de fé e esperança entre eles. A tempestade se intensificava e agora era impossível retornar ao que já havia sido. O olhar de Maria se fixou em Joaquim, suas palavras ainda pairando no ar como um eco. O coração dele batia descompassado e a sensação de que o chão se desfazia debaixo de seus pés era esmagadora. Ele segurou o celular com força, como se o simples ato de pressionar o botão de desbloqueio pudesse livrá-lo daquela realidade. Do homem que você acabou de ver. As palavras deixaram sua boca como uma confissão. O tempo parecia parar. Maria piscou algumas vezes em busca de entender o que ele estava dizendo, enquanto a expressão em seu rosto se transformava de confusão para incredulidade. Ele é quem, Joaquim? A voz de Maria estava ligeiramente trêmula, como se a resposta que ela buscava a pudesse despedaçar. Ele é parte de um passado que eu tentei deixar para trás, Joaquim começou, a emoção balançando suas palavras. Fui jovem, ingênuo, fiz escolhas erradas. Prometi a ele que nunca falharia de novo, e por muito tempo eu acreditei que havia cumprido essa promessa. Uma pausa, seu olhar se perdendo na distância, enquanto memórias tomavam conta. Maria inclinou-se para frente, seu olhar fixo e intenso. Você não precisa me contar tudo agora, mas, Joaquim, eu estou aqui. Eu quero entender, e não quero que você enfrente isso sozinho. Ele levou a mão à testa, tentando afastar os pensamentos confusos que ameaçavam dominá-lo. Lembrou-se do dia em que conhecera aquele homem, momentos que deixaram marcas profundas. Ele faz parte de um grupo, uma parte da minha vida que eu acreditava ter deixado para trás quando decidi recomeçar. Mas agora parece que ele está aqui para me lembrar que não consegui escapar. O olhar triste e esperançoso de Maria o encorajou a continuar. No começo, eu acreditei que poderia construir algo diferente, algo seguro, mas esses tipos de acordos não desaparecem, eles ficam, como uma sombra, esperando o momento certo para entrar em ação. Maria parecia querer tocar sua mão, mas hesitou. O medo de descobrir a verdade a fazia vacilar, e Joaquim percebeu que a confiança entre eles estava em jogo. E se eu disser que estou disposta a lutar por você,
que quero saber tudo, mesmo que doa. Ele sorriu triste. Eu gostaria que fosse assim fácil. Com o celular ainda na mão, uma mensagem estridente cortou o silêncio novamente. Joaquim olhou para a tela e respirou fundo. Era uma notificação que não podia ignorar. Se você não vier ao encontro, as consequências serão sérias. Lembre-se do que pode perder. A mensagem era clara e direta, um soco no estômago. Joaquim conteve a respiração, o peso da ameaça se tornando quase insuportável. Maria se aproximou, preocupada. O que é isso? O que ele disse? Eu não posso arriscar a sua segurança. O que ele está insinuando? A angústia tomava conta de seus olhos. Joaquim lutou contra a sensação de impotência. Não era justo que ela tivesse que carregar esse fardo. Maria, talvez seja melhor se você se afaste disso. Um silêncio pesado se instalou entre eles, palpável, enquanto as palavras se dissipavam sem resposta. Maria não ficou em silêncio por muito tempo. Você não vai fazer isso, Joaquim, não eu. Estamos juntos nisso, lembra? Sempre juntos. A firmeza em sua voz era um bálsamo em meio ao caos que se formava em sua mente. Ele hesitou. O impulso era de protegê-la e afastá-la de um mundo que já trouxe muitas dores, mas havia algo poderoso no jeito como ela o encarava. Então, vamos descobrir juntos, ele finalmente disse, o algodão doce da esperança surgindo entre seus medos. Mas a decisão estava prestes a ser testada, e uma onda de preocupação se ergueu no peito de Joaquim. Muitas coisas estavam em jogo, e a conexão que eles estavam tentando construir, agora parecia mais frágil do que nunca. E enquanto eles partiam da cafeteria, a pergunta pairava no ar. O que exatamente o aguardava neste reencontro com o passado? O caminho que tinham diante de si não seria fácil, mas se o futuro fosse construído em cima de verdades, Joaquim sabia que precisava enfrentar o que viesse com Maria ao seu lado. Afinal, o que poderia ser mais perigoso do que uma verdade enterrada? Agora, em cada passo que davam, os ecos de uma vida antiga ecoavam nas sombras, e a tensão crescente entre eles prometia que aquele não seria um simples passeio. O céu estava nublado, as nuvens pesadas e escuras refletindo a tempestade interna que se formava no coração de Joaquim. Enquanto caminhavam, os passos firmes de Maria ao seu lado eram uma âncora em meio ao seu turbilhão emocional. A cada esquina, a cidade parecia cobrir-se de um manto de incerteza, e ele sabia que logo enfrentaria uma tempestade muito mais intensa do que a que se formava no céu acima deles. E se ele não se contentar em apenas me ameaçar? Joaquim murmurou, a insegurança escapando em suas palavras. E se ele quiser algo mais, algo além do que eu poderia dar? Maria segurou seu braço firmemente. Seu toque era como um raio de sol em meio à escuridão. Não podemos permitir que o medo ditar nossas ações. Você não está mais sozinho, lembre-se disso. O olhar dela era resoluto, uma faísca de coragem que iluminava sua alma atormentada. Os dois se dirigiram até um parque próximo, onde o som da chuva poderia numa fração abafar as vozes do passado que assombravam Joaquim. Ele sentou-se em um banco de madeira e Maria se acomodou ao seu lado, mantendo o contato visual. Havia uma conexão ali, um laço que crescia a cada segundo, e Joaquim se entregou a essa intimidade, mesmo que a sombra do temor ainda pairasse sobre eles. O que você faria se estivesse no meu lugar? Ele perguntou, olhos cerrados como se quisesse trancar o mundo do lado de fora. Ela respirou fundo, refletindo por um momento. Eu enfrentaria. A vida é feita de riscos, e eu ficaria ao seu lado. Não estou aqui apenas para os momentos bons, Joaquim. Eu quero estar aqui nos momentos difíceis também. Essas palavras soaram como um bálsamo em sua ferida, mas a verdade ainda pesava sobre ele. O pensamento de colocar Maria em perigo fazia seu coração acelerar. Ele não queria que ela pagasse o preço por seus erros. Eu não posso deixar que você se machuque por minha causa. O que está em jogo é muito maior do que nós. E se eu decidir lutar ao seu lado, Joaquim? O que isso significa para nós? Ela perguntou, a sinceridade destilada em cada sílaba. Ela queria uma resposta, e o silêncio de Joaquim a incomodou. Antes que pudesse responder, o celular vibrou novamente em seu bolso. A mensagem era ainda mais ameaçadora que a anterior. Você teve sua chance. Se não vier, perdi o interesse em brincar. E você sabe o que isso significa. O terror dentro dele se intensificou.
Joaquim olhou para Maria, os olhos dela refletindo uma mistura de compreensão e preocupação. Eu não posso deixá-la ir, pensou consigo mesmo. Mas e se essa escolha tornasse tudo ainda mais perigoso? Deixe-me ir com você. Não quero ficar aqui à mercê da incerteza. Vamos juntos, seja qual for o seu destino, insistiu Maria, a determinação em sua voz quebrando a resistência de Joaquim. Se for o que você deseja, não posso te impedir, mas você precisa entender que isso pode custar muito, até nossas vidas. Os dois, determinados a enfrentar tudo juntos, partiram em direção ao local do encontro. O caminho era tortuoso, mas o fôlego de Maria ao seu lado era um lembrete constante de que não estavam sozinhos. Quando se aproximaram do destino, a atmosfera ficou densa, como se respirassem uma nova realidade, uma que poderia desfazer todas as promessas feitas. Ao redor do beco escuro onde estavam prestes a confrontar o passado, a tensão era palpável. Com cada passo, Joaquim sentia a adrenalina subir, enquanto um peso crescente em seu peito parecia gritar: está na hora. E naquele instante, ele não sabia o que o aguardava. O passado era um campo minado, e cada escolha poderia ser fatal. O que aconteceria quando a verdade emergisse? O que o passado realmente reservava para ele e Maria? Seus olhos se encontraram, e ele viu ali uma mistura de medo e esperança, como se ambos soubessem que uma linha entre a vida e a morte estava prestes a ser cruzada. E ali, a maré da antiga vida de Joaquim estava prestes a se agitar mais uma vez. Os passos de Joaquim e Maria ressoavam nas paredes frias do beco, criando um eco que parecia amplificar o barulho de seus corações. Cada vez que Joaquim olhava para o fim do corredor escuro, uma onda de lembranças o inundava. O cheiro de chuva misturado com a fumaça do passado tornava tudo ainda mais intenso, cada lembrança como uma faca cortando sua alma. Você está pronto? Maria perguntou, com a voz firme, mas os olhos transparecendo uma vulnerabilidade que fazia o coração dele pesar ainda mais. Ele queria dizer que sim, que tudo ia ficar bem, mas a verdade era que sentia como se estivesse prestes a entrar em um jogo perigoso, onde as regras mudavam a cada movimento. Eu não sei, Joaquim confessou, a voz Sempre pensei que fosse mais fácil, que enfrentar algo do passado seria só uma conversa, mas agora é diferente. Maria deu um passo à frente e pegou a mão dele. Não importa o que aconteça, estou aqui, nós vamos atravessar isso juntos. Havia uma força na presença dela que ele precisava acreditar. A coragem que se desprendia de seu olhar era um farol em meio à tempestade que se aproximava. Com a mão entrelaçada à dela, Joaquim respirou fundo e avançou para o desfecho que o aguardava. O beco se tornava mais estreito e a luz do fim parecia uma miragem. Ao chegarem ao final, o que encontraram não era apenas um confronto com o passado, mas sim um novo capítulo de suas vidas. Um homem alto e de olhar penetrante estava à sua espera, encostado na parede. Seu semblante era sombrio e a expressão de desdém foi o primeiro sinal de que estavam prestes a entrar em um território muito mais perigoso do que imaginavam. Joaquim reconheceu aquele rosto, não só pelas ameaças que trocavam mensagens, mas por um passado que há muito ele gostaria de esquecer. Você se atreveu a voltar, o homem disse com uma risada cortante, repleta de sarcasmo. Vejo que trouxe companhia. Maria apertou a mão de Joaquim, um gesto simples que o enchia de força, mas ao mesmo tempo o deixava com uma sensação esmagadora de impotência. O que poderia responder? Qual era o plano? Joaquim olhou para Maria, buscando apoio, mas as palavras não vinham. Ele estava preso entre a necessidade de proteger e o desejo de lutar. Joaquim, não podemos recuar agora, Maria sussurrou, como se soubesse que ele precisava de um empurrão. Aquilo acendeu uma pequena chama dentro dele. Diga o que você precisa dizer. Enquanto a tensão crescia, Joaquim percebeu que talvez a resposta não estivesse em suas palavras, mas sim nas escolhas que faria naquele momento. Ele precisava decidir. Ou enfrentava o passado que o assombrava, ou deixava que ele governasse sua vida para sempre. Essa batalha interna era a que mais o atormentava, e agora ela estava prestes a transbordar. Eu não tenho medo de você, Joaquim finalmente declarou, a voz ecoando com um vigor inesperado. O que você quer de mim? A expressão do homem se transformou, o sorriso desaparecendo.
Joaquim podia sentir a raiva pulsando como se fosse uma força física, provocando um frio na espinha. Era como estar diante de um predador e ele era a presa. Eu quero que você escolha, sua vida ou a dela, o homem gritou, e o eco da ameaça reverberou no beco. A pergunta pairou no ar como uma bala prestes a disparar. Joaquim olhou para Maria, e o que via em seus olhos era mais do que medo, era esperança. Uma esperança de que juntos poderiam transformar esse pesadelo em algo novo, algo que não fosse apenas um ponto final, mas um recomeço. E enquanto isso ocorria, Joaquim percebeu que sua vida jamais seria a mesma. Mesmo após aquela escolha, ele estava no limite de tudo. O que realmente importava? Seria ele capaz de abrir mão de tudo por Maria? A pressão aumentava e a resposta exigiria mais do que ele jamais imaginou. A tempestade não era apenas no céu, mas dentro dele. Quais seriam os próximos passos? Estava preparado para o que estava prestes a acontecer? A descarga elétrica do desafio lançando-se no ar foi quase palpável, e Joaquim sentiu a gravidade da escolha como uma âncora em seu peito. Ele respirou fundo, seu olhar fixo no homem à sua frente, como se a determinação pudesse transformar-se em uma barreira contra a ameaça. A prontidão para a ação misturava-se ao receio do que estava prestes a dizer. Eu escolho a vida dela, declarou, a voz firme, mas a alma em um turbilhão. Ao fazer isso, Joaquim sentiu um peso caindo sobre seus ombros, mas, ao mesmo tempo, uma leveza, como se finalmente estivesse tomando as rédeas. Era o tipo de decisão que não apenas o definiria, mas também moldaria o futuro deles. O homem inclinou a cabeça, surpreendido. Coragem é uma coisa rara, muito bem, mas talvez você não tenha entendido o que está em jogo. Ele gesticulou para o lado, e Joaquim ficou paralisado ao notar outras figuras emergindo das sombras, como se feitas da própria escuridão. Eram homens altos, rostos frios, e o ar parecia pesar ainda mais, como se o mundo estivesse segurando a respiração. Maria, percebendo o clima tenso, apertou a mão de Joaquim ainda mais forte, sua expressão agora um misto de preocupação e determinação. Não se deixe levar pelo medo, juntos podemos lidar com isso. Joaquim sentiu a força dela, um lembrete de que a conexão deles era sempre mais forte do que os desafios externos. O desprezo no olhar do homem se intensificou. Então você realmente quer proteger a garotinha? Lamento informar, mas sua escolha só trouxe mais problemas. O eco das palavras dele soou como um alerta, e Joaquim notou a inquietação crescendo nos olhos de Maria. A tensão aumentava, e algo dentro dele gritava para agir, para fazer algo. Quantas vidas você arruinou tentando governar através do medo? Joaquim rebateu, sua voz agora cheia de uma nova paixão. Cada palavra era um grito de defiance contra o passado que o cercava. A cena estava se tornando um jogo de xadrez mortal, e ele decidiu ser o peão que se tornaria a rainha. O homem começou a rir, uma risada baixa e desconcertante. Você fala de vidas como se elas tivessem valor aqui. Você não sabe onde está se metendo, garoto. Mas Joaquim não recuava. O fogo dentro dele era um reflexo do que realmente importava. Se estiver disposto a tocar em Maria, então não sou só um garoto. Sou a pessoa que irá lutar por ela. Se você quiser me ameaçar, terá que lidar comigo em vez dela. Ele sabia que era uma aposta arriscada, mas também era sua única opção. A atmosfera ao redor deles mudou. O homem não estava mais rindo. O desprezo transformou-se em um foco intenso e letal. Ele piscou para os homens ao seu lado e Joaquim sentiu o perigo crescendo, como uma tempestade se formando. O que era apenas um confronto agora começava a ficar pessoal e a adrenalina corria em seus jornais. Se você acha que é corajoso, então prometa que não vai fugir quando o caos chegar. Ele deu um passo à frente, a intenção claramente ameaçadora. Joaquim sentiu a mão de Maria em seu peito, pulsando, como um impulso da sua verdadeira força. Ele não podia, não iria recuar. E se o caos já estiver aqui? O que você vai fazer quando descobrir que não somos mais vítimas? O silêncio tomou conta do beco, mas a tensão entre os dois homens crescia. Joaquim olhou nos olhos de seus oponentes, cada um uma montanha de desafios em potencial. Ele percebeu que esta era a sua chance, um confronto não só com o homem na sua frente, mas com ele mesmo.
Enquanto o confronto esquentava e a linha entre o passado e o presente se tornava cada vez mais tênue, uma nova ideia começou a surgir em sua mente. Ele sabia que a resposta para tudo isso passava por um mergulho nas sombras do que já viveu. Mas até onde ele estaria disposto a ir para proteger Maria? E mais importante, até onde ele estava preparado para enfrentar o que estava por vir, não só nesta noite, mas por tudo o que estava em jogo no futuro deles? O clima esquentava, e Joaquim sentiu que era hora de decidir. O que faria quando a verdade sobre seu passado finalmente viesse à tona? A tensão no beco era como uma corda esticada, pronta para se romper. Joaquim sentiu seu coração pulsar com força, cada batida um lembrete da necessidade de agir. Ele mantinha seu olhar fixo no homem que parecia controlar a situação. O homem avançou, com um sorriso que não chegava aos olhos. Você realmente acredita que pode sair vivo disso? Seu heroísmo é admirável, mas ilusório, disse ele. Suas palavras cortando o ar como uma lâmina afiada. Joaquim, por outro lado, não via mais apenas um inimigo. Viu um reflexo de tudo que uma vez temeu. Maria apertou a mão dele, como se quisesse transmitir toda a força que tinha. Joaquim, você precisa se lembrar do que realmente importa, sussurrou, seus olhos escaneando o ambiente. Joaquim sentiu um impulso crescente dentro dele, a necessidade de proteger não só Maria, mas a verdade que havia guardado para si. Ele não era mais o garoto medroso que usava o silêncio como escudo. Era a hora de encarar tudo aquilo. Escute, Joaquim começou, sua voz mais alta agora, dominando o espaço. Você pode me ameaçar, mas o que realmente sabe sobre o medo? O verdadeiro medo é viver sem esperança, sem amor, e isso é algo que você nunca vai compreender. A declaração ecoou, preenchendo o beco, deixando um rastro de determinação no ar. O homem parou, e por um momento as sombras atrás dele pareciam hesitar. Os comparsas trocaram olhares nervosos. A confiança de Joaquim estava se transformando em uma arma. Ele respirou fundo, lembrando das noites em que assistia às estrelas com Maria, sonhando com um futuro sem barreiras. A conexão deles era como um farol em meio à escuridão. Você acha que é só um jogo, que pode simplesmente decidir quem vive e quem morre? Joaquim continuou, agora mais impulsionado. Essa noite não sou apenas um garoto, sou alguém que já viveu o suficiente para não deixar que você decida o nosso fim. O desafio era claro, e tudo dentro dele ardia com essa nova certeza. Um dos homens altos atrás do chefe começou a duvidar, as palavras de Joaquim parecendo se infiltrar em suas mentes. O homem que parecia ser o líder fez um gesto irônico, mas havia algo em seu olhar que se transformava. Por um instante, a raiva virou confusão. Então, não querendo perder a face, ele avançou novamente, mas Joaquim estava preparado. Agora! Gritou Joaquim, sentindo o poder da sua voz pulsar pelo beco. Maria aproveitou o momento e puxou Joaquim para fora, em uma corrida frenética por entre as sombras. Ouvindo a movimentação e sentindo a adrenalina subir, Joaquim percebeu que a luta não era apenas física, era uma batalha emocional. Enquanto eles corriam, não havia tempo para medo. As luzes da cidade piscavam ao redor e a atmosfera começava a mudar. Não era mais um beco escuro, mas a entrada para a verdadeira liberdade. Vamos, ele disse entre ófegos, não podemos parar, temos que confrontar isso juntos. Porém, a sensação de que algo estava prestes a mudar permaneceu. Um flanco de luz revelou uma saída, mas na esquina, outra figura estava presa nas sombras, observando a cena, como um espectador de um ato final que poderia transformar tudo. Mais à frente, Joaquim e Maria pararam abruptamente. Essa nova presença encheu o ar de um mistério inquietante. As emoções de Joaquim fervilhavam, mas antes que pudesse processar, a voz da figura que se revelou soou, clara e firme. Vocês não deviam estar aqui. O que vocês esqueceram é ainda mais perigoso do que imaginam. E ali, na borda do desconhecido, Joaquim se viu em uma encruzilhada, mais uma vez. Quanto do seu passado ele estava disposto a expor agora? E quem era aquela figura que se intrometia em suas vidas, ameaçando tudo? Joaquim ficou paralisado, a adrenalina ainda pulsando em suas veias. A figura à frente deles era envolta em sombras, seu rosto mal iluminado, mas a aura que emanava parecia preencher o espaço com uma tensão palpável. Maria se encolheu um pouco, mas mantinha a mão entrelaçada à de Joaquim, como se a conexão deles pudesse enfrentar qualquer adversidade. Quem é você? Joaquim perguntou,
A voz firme, mas com um leve tremor que denunciava seu nervosismo. O mistério dessa nova presença não era apenas intrigante, mas também ameaçador. Aquela pessoa tinha uma energia muito diferente daqueles homens. Alguém que sabe o que você está procurando, respondeu a figura, ainda nas sombras, o tom da voz contemplativo. Alguém que esteve onde você está agora e que pode ajudar você a evitar um erro colossal. O que você sabe sobre mim, sobre o que é um erro colossal? Joaquim retrucou, tentando disfarçar a insegurança por trás da bravata. Ele sabia que não podia deixar que a dúvida entrasse em sua mente nesta hora crítica. O homem ameaçador poderia não ser o único problema que enfrentavam. Eu sei que você está lutando contra os espectros do seu passado. A figura respondeu, agora dando um passo à frente, revelando um rosto familiar, mas desgastado pelo tempo. As feições, marcadas pela vida, se assemelhavam a alguém que Joaquim conhecia, mas a iluminação difusa o impedia de reconhecer plenamente. E eu sei que o que você tem a enfrentar não é apenas aqui, mas dentro de você mesmo. Maria fez um movimento discreto, como se tentasse proteger Joaquim, mas ele não desviou o olhar. Ele queria entender. Isso é um teste? Uma armadilha? Sua voz saiu mais alta do que imaginara, ecoando na quietude do beco. Não, é uma oportunidade, respondeu a figura, com um olhar que transmitia tanto compreensão quanto desespero. O homem que você desafiou antes, ele não é só um capanga, ele é um símbolo. Por trás dele, há algo muito maior e mais perigoso do que você imagina. E assim como o sol nasce após a noite mais escura, você poderá perceber que suas maiores lutas não estão fora, mas dentro de você mesmo. Essas palavras penetraram na mente de Joaquim como uma flecha. O que ele estava realmente enfrentando? As sombras de seu passado cuidadosamente ocultadas estavam voltando para assombrá-lo. Ele nunca realmente lidou com suas inseguranças, seus medos. Sempre fora mais fácil ignorá-los, escondê-los. O que você quer de mim? Joaquim perguntou, mais suave agora, reconhecendo que essa figura conhecia algo que ele ainda não compreendia. Você precisa decidir quem você realmente quer ser, a figura respondeu, a sinceridade em seus olhos provocando um turbilhão de emoções em Joaquim. A luta que você tem pela frente não é apenas pela sua sobrevivência, mas pela alma do que você ama. Se você falhar, muitos sofrerão. Vocês estão numa encruzilhada, e o caminho que escolherem mudará tudo. A mente de Joaquim gerava. Estava ele realmente pronto para enfrentar o que estava por vir? Maria, ao seu lado, parecia ter uma luz própria, uma força que o encorajava a ser mais do que pensava ser. Vamos, precisamos ir, Maria sussurrou, mas Joaquim hesitou. Ele olhou para a figura uma última vez. E se eu não conseguir? Então, não será só você que falhará. Mas você tem algo em você que nem mesmo percebe, e isso pode ser a chave para tudo. Ao dar mais um passo em direção ao futuro, a dúvida dissipada, Joaquim percebeu que ainda havia mais em jogo do que ele podia imaginar. E cada escolha o levava a um destino que ele não podia controlar completamente. Ao saírem do beco escuro, uma nova luz se acendeu, e ele sabia que a jornada apenas começava, levando-o a uma revelação que mudaria suas vidas para sempre. No entanto, antes que pudesse adequadamente absorver tudo, um grito cortou o ar. Joaquim, cuidado! E seu coração parou ao reconhecer a verdade aterrorizante. As sombras estavam se aproximando novamente. O caos tomou conta do beco. Joaquim virou-se rapidamente, seus instintos de proteção se ativando. Maria estava ao seu lado, seu olhar refletindo o mesmo medo que agora pulsava em seu peito. As sombras que antes pareciam ser apenas lembranças começaram a se materializar, figuras obscuras surgindo do escuro. A luta estava prestes a começar, e a necessidade de sobreviver tornou-se o foco de suas mentes. Joaquim, precisamos sair daqui! Gritou Maria, enquanto segurava firme a mão dele. A determinação em sua voz, em meio à confusão, fez o coração dele pulsar com uma nova força. O homem que antes parecia estar no controle, agora se tornava um peão, e Joaquim estava decidido a não deixar que aquele cenário se repetisse. Com um movimento ágil, Joaquim puxou Maria para mais perto, buscando um caminho através da escuridão. Venha, temos que ir por ali, disse ele, apontando para um pequeno espaço entre os carros estacionados. Eles precisavam agir rápido, cada segundo contava.
Mas antes que conseguissem se mover, o homem do passado, que agora era uma ameaça real, avançou em direção a eles. Você realmente acha que pode escapar das consequências de suas escolhas, Joaquim? A vida não funciona assim. As palavras dele eram venenosas e Joaquim sentiu o peso da verdade nelas. Não vou deixar que você me controle, Joaquim retrucou, a coragem ressurgindo dentro dele. Ele havia reconhecido que, para quebrar as correntes do passado, precisava confrontar suas sombras. Se aquele homem fosse uma extensão de suas antigas escolhas, então não era mais ele quem detinha o poder. Em um impulso, Joaquim se posicionou na frente de Maria, sem hesitar. Se você quer lutar, então lutaremos, mas não sou mais aquele garoto vulnerável que você conheceu. A tensão entre eles crescia, como um fio prestes a se romper. O homem riu secamente, o desprezo em sua expressão revelando que ele sempre subestimou Joaquim. Mas havia uma clareza agora nos olhos de Joaquim. Ele não lutava apenas por si mesmo, mas pela vida que realmente desejava ao lado de Maria. Se você acha que pode me intimidar, está enganado. Eu não sou mais escravo do medo. O que me faz forte é o amor que carrego, Joaquim declarou. E nessa frase, suas palavras se tornaram um grito de liberdade. A conexão que ele tinha com Maria era uma lente através da qual ele agora via tudo de forma diferente. Maria, sentindo a força dele, posicionou-se ao lado de Joaquim. Não estamos aqui para sermos vítimas, nós construímos nossas vidas com escolha e coragem, e eu não tenho medo de enfrentar esse passado com você. O homem na frente deles hesitou, como se a força da determinação de Joaquim e Maria estivesse criando um escudo invisível ao redor deles. Era ali, naquele momento de união, que suas forças se encontraram, e Joaquim percebeu que não estava mais sozinho. Os capangas, que uma vez pareciam imbatíveis, agora pareciam confusos. A audácia de Joaquim e Maria havia alterado a dinâmica da batalha. Joaquim reforçou sua posição, olhando para cada um deles, buscando encontrar qualquer sinal de fraqueza. Mas a verdadeira luta estava apenas começando. Vocês acham que isso é uma história de amor? Vocês estão apenas prolongando o inevitável. O homem começou a avançar. Vou garantir que vocês sintam as consequências dessa escolha. Você quer proteção? Então pague o preço. Agora, o tom do homem era ameaçador. O medo tentava se infiltrar nas veias de Joaquim novamente, mas ele respirou fundo. Encarar o passado era um preço que estava disposto a pagar. Se você acha que pode nos separar, só está enganado. O amor é mais forte que qualquer ameaça, Joaquim disse, encarando o homem com ferocidade. Ele percebeu que cada palavra, cada atitude, cada movimento contava. Com um olhar decidido, Joaquim puxou Maria para mais perto, preparando-se para o que estava por vir. Eles não podiam perder a oportunidade de escapar daquele ciclo sombrio. Era hora de mudar as regras do jogo e deixar as sombras para trás. Então, num relance, Joaquim viu um espaço aberto, uma chance de escapar. "Vamos!" gritou ele, guiando Maria na direção da liberdade. O pano de fundo da cidade iluminada parecia mais claro, mais promissor, à medida que se afastavam da escuridão. Eles correram, ouvindo os ecos de raiva e desprezo enquanto deixavam os homens para trás. O peso do passado ainda estava lá, mas agora havia uma nova expectativa no ar. Eles estavam determinados a não deixar que o que aconteceu os definisse. Quando finalmente pararam para recuperar o fôlego em uma rua iluminada por postes, Joaquim olhou para Maria. "Conseguimos", ele disse, a emoção transbordando. Havia uma sensação de vitória na luta que tinham travado juntos. Maria sorriu, mas ao olhar nos olhos dele, ele percebeu um misto de alívio e preocupação. "O que fazemos agora? O passado pode voltar a nos assombrar." "Agora enfrentamos isso de frente", Joaquim respondeu. "Não podemos permitir que eles nos governem. Eu não sou mais aquela vítima, sou um homem que tem algo a proteger." A força que emanava dele a deixou emocionada. "E eu estarei ao seu lado, sempre. Não vou deixar que o medo dite nossas vidas", Maria disse, apertando suas mãos firmemente. E naquele instante, aquilo que parecia ser uma despedida de sombras enraizadas transformou-se em um novo começo. Joaquim sabia que o futuro não seria fácil, mas qualquer caminho seria melhor do que viver com o peso do silêncio. Juntos, eles estavam prontos para arregaçar as mangas e enfrentar qualquer consequência que viesse. Era hora de transformar a dor em aprendizado, usar as cicatrizes como lembretes do que tinham superado.
E assim, cada passo que davam juntos não apenas os unia, mas também acendia uma nova chama dentro deles. E ao saírem da escuridão, o brilho da esperança se tornava cada vez mais forte. Agora, ao olharem um para o outro, sabiam que tinham a coragem de construir o futuro que mereciam, sem mais medo algum. E era isso que realmente importava. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e apoiar-nos em continuar trazendo histórias como essa. Comente suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Somente verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.